o nosso professor da Sagrada Escritura, realçou este ponto. A celebração principal da vida humana é a celebração do casamento. Por isso nós padres às vezes ficamos com inveja de outro padre, porque ele foi convidado a fazer o casamento, ele não foi convidado, porque a celebração por excelência é a celebração do casamento. Isto é a alegria na sua forma mais típica, celebração do casamento. Então, é muito importante para nós, durante os nossos estudos, sempre guardar este olhar do bom senso. Agora eu gostaria de passar a palavra para Dom Levi, o nosso bispo auxiliar, uma palavra de sabedoria para nós, uma pergunta. Nós vamos ter perguntas, não só, digamos assim, acrescentar dentro do campo da ética. Nós sabemos que continua valendo tudo que o Papa Paulo VI falou na Humanae Vitae, com relação à família, com relação ao ato conjugal, com relação aos contraceptivos, está tudo ali. Depois tudo isso foi, digamos assim, aprofundado na Evangelium Vitae do Papa João Paulo II. Então, a Humanae Vitae teve esse profetismo, depois concretizado pelo Evangelium Vitae, principalmente mostrando o ato conjugal como algo unitivo e procriativo. Tudo que sai disso, nós sabemos que gera todas essas confusões que a doutora Elizabeth mostrou para nós. Então, de fato, vale a pena, quem ainda não leu, quem ainda não estudou esse documento. A Humanae Vitae é um documento curto, pequeno até, pela importância que tem, mas que mostra essa linha mestra da ética e também da bioética, num momento ainda profético, porque naquele momento não se falava de gênero, não se falava até de tanta tecnologia na manipulação de material genético. E só também, a doutora falou com relação ao aborto, defesa da vida. O primeiro documento cristão que se tem notícia na antiguidade é o Didaquê, que era um catecismo. E lá nesse catecismo já se fala contra o aborto, já se fala da defesa da vida. Então, o Didaquê é mais ou menos do ano 100. Já tem fragmentos desse documento que estão preservados, e lá já se vê, então, qual era a posição da igreja naquele momento e é a mesma de hoje. Eu gostaria de fazer talvez uma pergunta ou uma observação. Nós temos este binômio pessoa e ciência. Durante a explanação da doutora, fiquei pensando que nós na igreja queremos colocar a ciência a serviço da pessoa. As pessoas que lutam contra a vida, que tem essa teoria do gênero, eles colocam a pessoa a serviço da vida. Não, colocam a pessoa a serviço da ciência. E da ciência de algumas pessoas, de uma elite. Me lembro de uma publicação que veio de São Paulo uns 10 anos atrás, se não me engano, o título desta publicação foi Interimprensa. E falava de pesquisas feitas na Espanha. E, se não me engano, os pesquisadores de Navarra, da Universidade de Navarra, já conseguiram tratar umas 72 doenças por meio de células tronco embrionárias, não embrionárias, do cordão umbilical. E aqueles que usavam células tronco de embriões ou de pessoas humanas não conseguiram tratar nenhuma doença. Temos qualquer novidade aqui. E outra observação geral. Eu penso, o amor à pessoa humana é o maior estímulo que existe para a ciência. Quem realmente ama a pessoa humana, ele vai querer ser cientista para ajudar esta pessoa humana a usar, aproveitar, desenvolver todos os seus talentos, todas as suas capacidades. Então, o amor à pessoa humana é aquilo que vai estimular a ciência a longo prazo.
mas gostaria de fazer esta pergunta para a doutora Elizabeth. Temos qualquer, então, este placar 72-0, temos qualquer evidência, quais são as evidências que temos, que os pesquisadores católicos realmente estão conseguindo tratar doenças com células-tronco não embrionárias. Os trabalhos continuam e continuam a haver resultado com as células-tronco adultas, né? E mesmo com aquelas que podem se diferenciar em embrionárias, mas não são do embrião. Mas também tem aparecido uma discussão agora, que nós não temos ainda o resultado, o tempo suficiente para saber qual é o resultado mesmo do tratamento com células-tronco adultas. Embora nós temos outras doenças já tratadas e tal, nós agora estamos se levantando mais questões em relação à consequência que possa ter a médio e longo prazo, sobretudo a longo prazo, mesmo com as células adultas. Mas os resultados, sem dúvida, continuam sendo bons, auspiciosos, e nada com as células embrionárias. Nada. Eu queria só dizer, já que o senhor disse do bom senso, já o juramento de Hipócrates dizia, né, não darei nada abortivo. Então, de repente, veja, já que falamos do bom senso, o bom senso diz que não deveria existir o aborto, né? Então, e agora o juramento do médico foi passando por evolução, que é involução, passou desse para dizer assim, que não agirei conforme as leis humanas, e assim foi regredindo, né? O senhor Exexon tem pergunta, contribuição? A plateia. Então, podemos agora abrir. Qualquer participante gostaria de fazer uma observação ou fazer uma pergunta para tirar uma conclusão da contribuição da doutora Elizabeth. Acho que me veio à mente sobre as palavras ali, a questão assim, só o amor à pessoa humana pode realmente fazer a ciência avançar. Isso é verdade de forma tão profunda, e já foi tão verdade no passado. Eu me lembrei ali de um belo livro chamado Santos que Abalaram o Mundo, René Fulop Miller, que ele menciona, por exemplo, o seguinte: essa instituição que a gente conhece como o hospital hoje, como um lugar de tratar dos doentes, era uma instituição desconhecida no mundo antigo. Como os doentes eram tratados ali, os leprosos, todo tipo de doença, como a ciência não tinha se desenvolvido, se considerava que aquilo era uma praga dos céus e que aquelas pessoas deveriam ser considerados como malditos, escorraçados da humanidade. Quem quebrou essa maldição sobre essas pessoas foram exatamente as ordens monásticas cristãs, os grandes santos, um São Francisco de Assis, por exemplo, indo beijar o leproso. Para que a ciência tivesse surgido, antes os santos tiveram que amar essas pessoas e criar os primeiros hospitais. As pessoas tiveram que tomar coragem para primeiro conhecer o doente, entender como funcionava o mecanismo da doença. Ou seja, antes veio o amor e só depois pôde vir a ciência. Então, foi uma coisa que me veio, que eu lembrei imediatamente, que é a mais pura verdade. Sem esse amor ao ser humano, não há como fazer uma verdadeira ciência do ser humano. Pode ser que no fundo desta ciência, digamos a ciência falsa, a ciência que instrumentaliza a pessoa humana, há um grande desejo de controlar a pessoa humana. O controle não é. O controle está a serviço da perfeição da pessoa humana. A pessoa não existe para ser controlada. O controle existe para que a pessoa desenvolva todas as suas capacidades, todos os seus talentos. É uma pergunta para a doutora, é mais voltada para a área de medicina, mas envolvendo bioética. Se você tem alguma previsão, alguma análise do atual cenário no Brasil em relação à objeção de consciência por parte dos médicos, que a gente está vendo principalmente no Canadá, na Austrália, que isso está sendo completamente ignorado e escorraçado, e os médicos estão tendo que deixar de ser médicos para não perder a sua alma, né? Então, eu queria saber, assim,
se você tem alguma análise desse cenário no Brasil. Já foi colocado isso e a nossa presidente assinou, não é minha presidente, viu? Não sei se é de vocês, né? Ela assinou, logo quando o Papa esteve aqui, ela assinou 2 dias depois, um projeto, uma lei que dizia que é proibida a objeção de consciência. Quer dizer, isso ainda tem que ser regulamentado. Eu lembro que a gente ficou se telefonando e tentando com ele, todos os bispos estavam lá no Rio e a coisa estava andando e a gente tentando ver o que ia fazer com isso, se podia impedir, fazer uma... Não foi regulamentado. Isso é contra tudo, né? É contra tudo. Mas, inclusive contra o próprio estatuto da medicina, que diz que a objeção de consciência é um direito. Existe uma força política muito grande para tirar a objeção de consciência. Nós temos um hospital que foi criado por uma comunidade, um hospital filantrópico, lá onde eu trabalho, e a prefeitura pediu para ser maternidade solar. Bom, maternidade solar e daí? E os casos assim chamados de autorizados ou até exigidos de aborto, laqueadura e tal. Como eles conheciam exatamente a nossa proposta, a gente disse que nós faríamos, porque não teve jeito de sair, mas com as condições que, aquilo que estava no nosso regimento, a gente nunca ia ser exigido pela prefeitura. Eles aceitaram e até hoje não exigiram. Mas a gente sabe que a pressão, o movimento, é porque eles precisam da gente, né? Eu acho que logo mais, nós vamos, se continuar na linha que está, nós vamos também ser pressionados a ponto, talvez, de se precisar ir para o martírio, né? Doutora, eu tenho uma perguntinha a respeito de um detalhe que você mencionou ao longo da sua apresentação, que eu tenho um amigo que é psicólogo, ele já comentou alguma coisa do tipo, que existem estudos que falam também não só de predisposições psicológicas, mas predisposições hormonais à homossexualidade, e você comentou que existe uma espécie de bloqueio com os estudos dessa área. Queria que você comentasse mais um pouquinho sobre esse detalhe. Não existe um bloqueio, não. Tem muita gente procurando até a causa. E o que existe é um bloqueio dos teóricos de gênero. Eles perguntam por que você, assim, na hora do debate, assim, e dos trabalhos publicados, por que vocês querem tanto descobrir a causa da homoafetividade? Por que você não procura o homossexual? Por que vocês não procuram a causa do heterossexual? Por que não pesquisa a causa do heterossexual? Como se a evidência não fosse evidência, além das pesquisas que já existem. Então, não existe um bloqueio tão claro entre os técnicos, porque aí existe também duas influências. A maioria daqueles que fez esse trabalho, inclusive aquele que estudou cérebro e tanto de mortos quanto com ressonância magnética, ele próprio era gay e ele queria uma justificativa biológica dele ser gay. E interessante que existem diversos pesquisadores que influenciam ou até procuram e que são gays, ou que tem alguma coisa que quer justificar. Então você tem dois grupos, alguns que dizem, principalmente os teóricos de gênero, não interessa, não quero saber, porque senão, se você descobrir, talvez vocês queiram tratar. E daí vem a história que não é para ser tratado, que né? Então, a oposição é mais dos teóricos de gênero mesmo. Na parábola do administrador infiel, nós temos lá uma constatação que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. E eu, refletindo sobre isso, penso que a vontade de Deus é que os filhos da luz sejam mais espertos do que os filhos das trevas. E o primeiro passo que eu penso que nós temos que tomar consciência é que os filhos das trevas têm uma estratégia bem conduzida. Observe todo esse trabalho, a história de todo esse trabalho de degradação
de desconstrução da família, como a senhora colocou. Aí eu pergunto, para que nós possamos dar mais frutos nessa proposta, e considerando cada um de nós como filhos da luz, e possamos então fazer frente a uma oposição, digamos, ferrenha, conduzida pelo Espírito Santo, o que na prática nós podemos fazer na singeleza ou no dia a dia das nossas vidas ou da comunidade em qual vivemos, para levantar uma bandeira mais forte, com resultados mais eficazes nesse processo de desconstrução da família que aí está querendo se implantar, principalmente no Brasil. Queria só dizer uma coisa, e depois eu passo para quem sabe. Mas é o seguinte, ontem o Raymond falou de oração, de estudo e de ação. A oração para nós tem que ser uma oração que transfigura, uma oração de se deixar atingir por Deus, porque nós temos que nos deslumbrar, nos encantar com o mistério da vocação nossa humana, a nupcialidade, no qual ser homem e mulher é um sinal disso, para as núpcias, para a plenitude da nupcialidade eterna, né? Eu acho que isso para nós ainda é muito superficial, e só de falar isso eu me arrepio de emoção. Quer dizer, o que significa ser homem e mulher como um sinal para a nossa vocação final e eterna de plenas núpcias. Se nós formos muito entusiasmados por isso, nós vamos viver o nosso estado de vida dando desejo para os outros para viverem como nós, como se dizia, vede como eles se amam, seja na nossa vocação de matrimônio, seja na vocação celibatária, vivendo plenamente como homem e como mulher, no estado de vida que a gente está. Agora, o estudo precisa, porque conhecer só por superficialmente, a gente entra num dogmatismo, num fundamentalismo. Embora eles não queiram nos escutar, mas nós podemos argumentar com valores humanos, psicológicos, biológicos e espirituais. Então o estudo exige e é sem fim. E temos que dar um jeito de ter tempo para isso. E aí a ação de Deus e o Espírito vai mostrando, se possível, como igreja e como comunidade. Bom dia para todos. Eu não pensava falar em primeiro, eu pensava apenas vir para debater, né? Mas tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer até duplo, porque o Murilo aqui foi meu aluno uns anos atrás, né? O quê? Tá tudo, com certeza. Então, e agora ele cresceu, já é doutor, não é? Então não pode mais chegar assim de qualquer jeito, não. Então, já são muitas gerações, inclusive eu, Murilo, que chega, inicialmente me falava assim, o senhor foi professor do meu irmão, beleza. Depois começou, o senhor foi professor do meu pai. Tá legal. E acho que foi uns 2 semestres atrás, alguém chegou e falou, o senhor foi professor do meu avô. Eu falei, ixi, começando a ficar crítico, né? Então, mas é um prazer rever o Murilo, depois de quantos anos? Já 13 anos. Então tá, aí eu te passo a palavra, então, viu? Boa palavra. Gente, eu queria, a princípio, explicar um pouco o que eu vou fazer aqui, o que eu quero trazer para vocês, para que cada um tenha isso em mente. São Tomás, e já era uma fórmula antiga, ele costumava dizer o seguinte, que o ser e a unidade se convertem. Na ordem da inteligência humana, isso aparece como o seguinte: o ser humano, para ele poder captar algo, ele precisa perceber uma unidade, ele precisa perceber uma forma completa para ele poder entender um objeto. E quando a gente passa para o domínio da história, das grandes transformações da humanidade, esse objeto se torna extremamente complexo. E o que acontece muitas vezes com a nossa inteligência? A gente se perde numa multiplicidade de fatos, até mesmo nessa questão aqui de ideologia de gênero. A gente
junta, às vezes, uma série de cacos, de fatos, e nossa inteligência fica meio perdida. De onde que isso veio? Para onde que isso vai? O que eu quero trazer aqui para vocês é, falando sinceramente, um fruto talvez aí de 10, 12 anos, começando já lá nos meus 20 anos, assim, de tentar entender realmente o que está acontecendo no mundo. E, obviamente, eu não vou poder, nesse tempo aqui, aprofundar essa espécie de passeio pela história do mundo para poder entender como a gente chegou aqui. Mas o que eu posso dar para vocês é uma espécie de mapa, uma forma que permita a nossa inteligência aqui começar a se orientar melhor e começar a entender de onde veio isso que a gente está enfrentando e para onde isso está nos levando. Então, eu intitulei essa palestra aqui, inspirada em São Paulo, como O Bom Combate, que é efetivamente aquilo dentro do qual nós estamos no combate, dentro de um combate, de uma luta, queiramos nós ou não. E pode passar o próximo slide. O próximo. Eu estou com o controle aqui. Esses dias eu estava lendo esse autor católico, Ernest Hello, acredito que é assim que se pronuncia, porque é um autor francês, e me pareceu extremamente inspirador sobre a situação que a gente vive hoje como católico, como igreja, como cristão. Queria trazer, então, isso aqui como inspiração para o começo dessa palestra. Vou ler aqui para a gente. A misericórdia, quem a vingará do aspecto ingênuo que frequentemente lhe atribuem? Quando se compreenderá que ela é inseparável de um ódio ativo, furioso, devorante, implacável, exterminador e eterno, o ódio ao mal? Quando se compreenderá que para ser misericordioso é preciso ser inflexível? Tá apagado ali, que para ser doce com aquele que pede perdão, é preciso ser cruel com o inimigo dos homens que sugou o sangue desse homem ajoelhado, cruel com o erro, com a morte e com o pecado. A misericórdia é terrível como um exército pronto para a batalha. Tomou certa vez a figura de Judite, e a água foi devolvida à Betúlia que morria de sede. Há muito tempo, a malevolência e a tolice conspiraram para dar às virtudes o aspecto ingênuo e terno, retraído e lamentável. Ninguém sabe onde chega a imoralidade e o perigo desse erro. Ninguém sabe até que ponto os homens, famintos e sedentos de grandeza, são afastados de Deus pelos pequenos livros que fazem Deus pequeno. Então, eu trouxe essa citação aqui, em muitos sentidos é inspirado até na palestra do Raymond ontem, quando ele falava, olha, a gente precisa conhecer os nossos inimigos, e a gente precisa chamar eles de inimigos. Eles não são simplesmente pessoas com as quais nós estamos debatendo como se fosse um debate de tipo democrático. São agentes ativos do mal, gente que detém um poder que já atinge uma escala mundial. E se a gente, como fala o Cristo, olha, a gente não atingir essa sabedoria das serpentes, se a gente não se elevar a esse nível, a gente não vai conseguir nem ser capaz de começar a lutar contra essa gente. Não é algo que vai começar com ações pequenas e com temores meramente humanos. É uma luta que vai ter de ser empreendida do fundo do coração e da inteligência. Para começar, então, gente, eu queria dizer uma coisa, que está dentro de tudo que foi dito aqui, mas que não foi visto sobre esse foco ainda. A primeira coisa que eu queria começar dizendo, gente, é que a família é, antes de tudo, poder. Talvez o maior poder que já foi lançado sobre esta terra. Quem assistiu, aqui visto sob o aspecto do mal, mas ainda assim a gente vê essa força, quem assistiu, por exemplo, aqueles filmes O Poderoso Chefão, consegue ver ali até que ponto vai o poder dessa unidade familiar. Como é que a gente vê isso? Como é que a gente vê esse poder histórico da família, como isso se transformou no cristianismo e essa fase que a gente está passando agora? A gente vê da seguinte forma.
contrastando a família cristã que surgirá depois com a tragédia que aconteceu com a família antiga. A família antiga, principalmente vista ali sob sua forma final e histórica para a gente, que é o Império Romano, a gente vê, olha, de unidade daquela sociedade, de base daquela sociedade, ela passou a ser uma família cada vez mais ligada à guerra, à escravidão e, num paralelo curioso com o politeísmo, com a própria poligamia. Esse processo de decadência que aconteceu no mundo antigo, ele atinge, sim, o seu ápice, a gente pode dizer, até no sentido de plenitude dos tempos, próximo da encarnação. E o que a gente vê nos relatos históricos da época, na literatura da época? A gente vê o quê? Mulheres que não queriam ter filhos, bárbaros que começam já a adentrar o Império Romano e destruir aquela cultura desde baixo, exatamente porque aquela cultura tinha perdido a sua fertilidade. A gente vê um mundo de onde o amor tinha desaparecido até chegar nesse ponto extremo, que talvez a gente esteja retornando exatamente isso. A gente vê isso no sentimento íntimo das pessoas, um mundo em que as mulheres não querem ter mais filhos. Nessa ordem pagã, a gente percebe também uma outra tendência muito forte, que era o quê? Essas sociedades começavam como sociedades-estados, como cidades-estados, e depois uma cidade-estado conquistava todas as outras e tinha uma tendência imperial muito clara. Havia uma tendência de um poder centralizado, de tendência de forte matiz imperialista, dominar toda uma região histórica, geográfica desse momento. E o que acontecia com isso, gente? Esse poder centralizado, no exato auge da expansão territorial desses impérios antigos, ele tendia a matar, por exemplo, a acumulação de capital no berço. O processo de formação da sociedade orgânica era destruído exatamente por esse crescimento de uma força imperial. A gente vê império após império na antiguidade passar por esse processo de crescimento e declínio, onde isso que a gente chama de capitalismo hoje, uma grande expansão da ordem econômica, inclusive do poder das famílias, um crescimento de uma ordem mais orgânica, se mostrou impossível nesses povos. E, gente, o que o cristianismo vem trazer desde o começo em oposição a isso? Qual é uma das boas novas que ele traz? Qual é a novidade que ele traz? No meio desse mundo decadente, onde as mulheres não queriam ter filhos, onde a própria elite romana, por exemplo, definhava a olhos vistos, o cristianismo traz a seguinte mensagem, de volta à humanidade: crescei e multiplicai-vos. Era considerado obrigação de cada cristão, não só aqueles que tinham uma família carnal extensa, a gente aí fala de família de verdade, aí no mínimo 5, 6, talvez até 10 filhos, mas era considerado também uma obrigação de cada novo cristão que não tivesse uma família, daqueles que se tornaram monges naquela época, de ter, vamos falar, por exemplo, numa regra de bolso que parece ter existido naquela época, no mínimo, digamos assim, durante a sua vida, 10 filhos espirituais. E, para a gente poder visualizar melhor o que eu estava querendo dizer com família ser poder, e como é que essa família monogâmica, essa família extensa do cristianismo, que reforça um homem, uma mulher, e acaba com aquele problema assim, da poligamia lá, de um homem que às vezes tinha 50 mulheres, que tinha famílias assim que absorviam sociedades inteiras. Para a gente poder visualizar o que é esse poder, a gente tem que entender o seguinte, como estavam dizendo aqui. O cristianismo, quando ele surgiu, gente, quando ele aconteceu, quando ele teve o seu evento fundador, ele praticamente não foi registrado no radar da antiguidade. Foi um evento minúsculo, insignificante, não alterou nada do poder da época, as grandes mentes, as grandes figuras do mundo nem ficaram sabendo que aquilo aconteceu. Começou como um grupo minúsculo de pessoas. E se a gente olha para o mapa da Europa, 500 anos depois, os cristãos eram a maioria absoluta da população. E
a maior parte dos grandes estudos sociológicos e históricos tem apontado que esse milagre se deu não por conversões em massa, mas pelo milagre da família, gente. Naquele mundo decadente, os cristãos passaram a ter filhos, cuidar uns dos outros. Isso era praticamente um milagre. Você vê literatura da época, aquele cenário meio apocalíptico de fim de mundo, de desgarramento da sociedade, e começou a se destacar no meio dessa sociedade pequenos núcleos. Enquanto todo mundo estava preocupado em brigar um com o outro, em saquear, em uma sociedade que se decompunha, havia um pequeno grupo ali que era bem claro ali assim, olha, como um cuidava do outro e como ele se expandia rapidamente. Então, esse crescimento da família cristã, que começa ali em pequenos núcleos e vai se expandindo pelo império, logo se torna o quê? Um crescimento exponencial. O mundo antigo, o mundo romano, até o ponto da sua queda, em que já começam as invasões bárbaras, foi um mundo que foi conquistado pela família. E essa conquista que a família cristã fez do mundo antigo, ela atinge uma profundidade tal que muito, ao contrário de, por exemplo, muitas teorias e ideias por aí que têm, obviamente, um matiz anticristão, já existem muitos economistas, sociólogos que, se aprofundando na história, estão percebendo o quê? Uma questão muito discutida, que é a do ineditismo europeu. Por que só na Europa houve uma acumulação de capital de maior monta? Porque só na Europa se desenvolveu isso que a gente chama de uma economia pujante, uma economia capitalista. E eles estão chegando na seguinte conclusão: foi só depois de séculos dessa ordem cristã, com a ênfase na família, na descentralização, aquilo que depois a igreja vai chamar do princípio da subsidiariedade. É certinho, né? Subsidiariedade. Eu lembrei que eu percebi que eu falei errado. É o quê? O que a igreja encarnou em doutrina foi simplesmente a história desses séculos e milênios cristãos que criaram uma sociedade completa, que criou uma sociedade completamente diferente. Uma sociedade onde, por exemplo, o reflexo, o análogo dessa sociedade na política foi uma coisa completamente nova. Se a gente olha, por exemplo, o mapa da Europa ao redor ali de 1200 e 1100, deveria haver umas 500 a 600 unidades políticas semelhantes ao que a gente chama hoje de estados soberanos. Era uma descentralização política absoluta. E, apesar da descentralização política, não eram tribos isoladas como acontecia anteriormente, se não havia uma unidade militar e política. Era uma Europa unida, unida através do quê? Do cristianismo, da igreja. Era uma unidade espiritual. Isso permitia o quê, gente? Se em um determinado lugar um senhor, o poder temporal, se tornava excessivamente opressivo, se tornava excessivamente expropriador, vocês pulavam uma cerca, você andava um pouco ali dentro da Europa e você já ia para um lugar onde você podia encontrar um lugar muito melhor para prosperar e para florescer. Então se foi percebendo que, ao contrário do que se imagina, que essa expansão da economia é algo muito moderno, na verdade ele é o fruto tardio de séculos e milênios de ordem cristã. Para a gente poder entender, gente, por que isso é tão importante, entender essa raiz orgânica daquilo que a gente chama de progresso, que ele tem de positivo, seu enraizamento profundo assim naquilo que o cristianismo criou, a gente deve começar a entender agora. A gente entendeu o que o cristianismo, a gente viu o sinal do que o cristianismo colocou no lugar daquela antiga ordem pagã. E agora a gente tem que começar a visualizar o que começa a se erguer contra essa ordem cristã, rivalizar e até, em muitos sentidos, agir como um parasita sobre essa sociedade que o cristianismo tinha criado, essa sociedade que surgiu sobre moldes tão diferentes das sociedades pagãs. E eu vou soltar uma coisa aqui como um fato, gente, que isso aqui são
tem 1000 referências, 1000 estudos necessários para fazer isso aqui, mas uma constatação deve ser feita. Por volta de 1500, a elite europeia, boa parte da elite europeia, a nobreza, os próprios reis e, em alguns casos, até isso chegou até dentro do Vaticano, aconteceu o quê, gente? A elite europeia começou a se repaganizar. A gente vê isso no quê? Naquela admiração excessiva pela antiguidade, um culto a essa antiguidade, a volta de uma série de ocultismos, o neoplatonismo da época. A gente percebe assim, olha, começou a se destacar assim, olha, poderia surgir uma nova cultura que não é aquela cultura cristã, mas é um retorno àquela cultura antiga. Junto com isso, curiosamente, gente, a gente vê o quê? Aquele direito romano, centralizador, imperial, que marcou a queda do Império Romano, ele retorna e ele começa a se sobrepor àquela ordem orgânica que tinha surgido na Idade Média. Curiosamente, volta também a escravidão e aquele processo de centralização política que destruiu as sociedades antigas e que, miraculosamente, o cristianismo tinha conseguido escapar a ele, pelo menos de forma mais forte na Europa. O Império Bizantino foi uma história bem diferente. Esse processo retorna no Ocidente. Essa ideia imperial, ela retorna, mas não mais sobre aquela forma de um império único numa região. O que começa a acontecer nesse sentido imperial são o quê? São os grandes estados nacionais que começam a surgir nesse momento. Vão virar, em última instância, o quê? Aqueles reis absolutistas que aparecem tanto nos nossos livros de história. Aqueles reis que quebram aquela divisão de poder espiritual e poder temporal e começam a querer arrogar para si também o próprio poder espiritual, o poder de determinar os rumos da sociedade e as regras da sociedade. Esse processo de centralização, gente, muito ao contrário de dar origem ao que a gente chama de capitalismo, de uma ordem econômica mais poderosa e expansiva, ele é, em muitos sentidos, o parasita dessa ordem. E ele começa a transformar essa ordem, sim, de acordo com seus próprios interesses. O apogeu, gente, desse processo de centralização que eu estou apontando, que começa com a repaganização da elite europeia, foi atingido no começo das grandes revoluções. Nesse momento em que essa elite começa a se repaganizar, também surge uma nova intelectualidade completamente separada das universidades, completamente separada da igreja, que antes permitia essa intelectualidade ter uma certa independência. E esses intelectuais, essa classe falante que começa a brotar por todos os lados na Europa dessa época, ela finalmente consegue tomar o poder de forma definitiva em um país onde, gente? Na Revolução Francesa. E o que caracterizava essa classe falante, gente? Ela era caracterizada pela ideia do quê? Das famosas utopias. O mundo atravessou aí talvez 1500 anos para que surgisse uma nova ordem social, para que a igreja mostrasse o delineamento de uma verdadeira ordem cristã. E, de repente, algumas poucas mentes recheadas de pensamentos abstratos, elas começam a pensar que, com uma ciência humana, inclusive pouquíssimo desenvolvida, eles poderiam fazer projetos utópicos de novas sociedades. Qual que é uma das características da relação dessa classe falante com essa elite europeia, enquanto esse processo de centralização ainda está na mão das grandes monarquias? É o famoso despotismo esclarecido, né? A ideia de que um tirano benevolente iria ser capaz de reformar a sociedade humana de cima para baixo e criar aí um novo mundo. Mas o apogeu disso, e que começa a ficar interessante para nós aqui, para a gente entender o que se contrapõe a essa ordem cristã, é quando esses intelectuais, essa classe falante, toma definitivamente o poder na Revolução Francesa, se entroniza como poder central e começa cada vez mais a
avançar esse projeto de centralização do poder e de reforma da sociedade humana, de construção de uma nova sociedade oposta à ordem cristã. Se a gente olha de uma maneira muito geral, gente, a sequência de tudo que aconteceu nas grandes revoluções da modernidade, até a Revolução Russa, as revoluções menores, nacionalistas nos diferentes países, a gente vê que uma das consequências desse processo foi o quê? O atual gigantismo do Estado que a gente vê por todos os lados, uma burocracia que cresce em todos os países do Ocidente, a ponto de sufocar a própria sociedade que vinha crescendo antes de forma orgânica. E essa burocracia, gente, que é a marca trágica de todas as sociedades modernas, ela é nada mais, nada menos o quê? Essa classe falante, ela é sedenta de recursos. E toda revolução a gente vê o quê? A burocracia deve aumentar, a ordem centralizada, o domínio centralizado da sociedade humana deve aumentar, inclusive para que essa classe falante encontre um lugar de onde ela possa extrair recursos e sustentar a sua própria vida. E, pessoal, tem uma coisa que eu nunca esqueci, e eu gosto muito de chamar esse processo de centralização do poder, que começa, né, a partir ali de 1500, de a revolução em contraposição ao cristianismo. E eu nunca vou me esquecer, pessoal, de um artigo que eu li uma vez de um escritor católico, que ele mostrava assim, olha, o movimento disso que eu estou chamando de revolução, o movimento de expansão disso, é exatamente oposto ao crescimento do cristianismo. O cristianismo é o quê, gente? Ele, como eu falei, ele começa muito pequeno. Ele começa conquistando os corações dos homens. Ele começa de dentro para fora. Ele conquista os corações e só muito tardiamente a gente vê essa conquista dos corações se transformar em instituições sociais até o ponto, por exemplo, que a gente vai poder falar no futuro de monarquias cristãs, um poder temporal cristão. Isso é muito tardio. E essa é a característica central do modo de expansão do cristianismo, de dentro para fora. A revolução, gente, que começa ali... Tá bom. A revolução que começa ali por volta de 1500 se acentua na Revolução Francesa, esse processo de centralização. Isso fica muito mais claro na Revolução Francesa. Ela começa como? Primeiro, a própria população não entendia direito o que era a Revolução Francesa. Um pequeno grupo de revolucionários de Paris tomou o poder e, de repente, começou a perseguir a igreja, proibir o cristianismo, matar os padres. Nessa época, por exemplo, aconteceu o primeiro grande genocídio moderno, nessa época da Revolução Francesa, o genocídio da Vendéia. Vendéia é uma região da França onde começou uma rebelião, a princípio liderada por camponeses que se revoltaram contra a proibição da religião. E quando finalmente eles foram derrotados pelos exércitos revolucionários, a ordem que partiu do comando revolucionário foi a seguinte: matem todos. 300 mil pessoas assassinadas, inclusive crianças e mulheres nessa região da França. Então foi isso, olha, um pequeno grupo que começa a destruir as instituições sociais que nutriram e fizeram crescer essa sociedade. Então, essa primeira etapa corresponde ali ao que eu chamo ali, aquele primeiro ponto ali das 3 etapas da Revolução. A Revolução Francesa em 1789. Começa, ou seja, desde fora. Não começa de forma alguma transformando os corações dos homens, convencendo eles, mudando o interior deles. Começa atacando as instituições, na verdade, mais caras ao coração desse homem. Em 1917, na Revolução Comunista na Rússia, essa revolução avança um degrau, avança um estágio, rumo ao interior do homem. De que forma? Ela já não ataca só as grandes instituições, o Estado, a igreja. Ela ataca o que agora? A instituição da propriedade privada. Que, gente, família e patrimônio no passado eram 2 coisas praticamente indistinguíveis.
A sede material, a força material da família extensa vinha muito associada com o quê? Olha, a família acumulava patrimônio, ela protegia as gerações mais velhas e nutria as novas gerações através desse poder. Com a Revolução Russa, essa revolução começa a questionar até isso. O direito à propriedade e o direito da família a ser uma unidade econômica independente. O processo final, que é o que a gente está vivendo hoje, gente, a etapa final, ela começa em Paris em 1968. Vocês lembram que em Paris, foi maio de 68, né, em Paris, começaram grandes movimentos de rua, revoltas, que foram, inclusive, lideradas por um sujeito chamado Herbert Marcuse, um dos grandes nomes da escola de Frankfurt. O sujeito que cunhou frases famosas, como é proibido proibir, entendeu? E esse sujeito dizia, por exemplo, que a verdadeira revolução era sexual e que o caminho para terminar esse processo revolucionário que tinha começado 300, 200 anos atrás era uma coisa que ele chamava de perversidade polimórfica, o pansexualismo. No momento em que a própria pedofilia, o próprio incesto não fossem mais considerados coisas odientas para o homem, finalmente o ciclo revolucionário teria chegado ao seu fim. O que a Revolução está fazendo a partir de maio de 68, começa ali na década de 50 e 60? Não se trata mais de atacar as instituições, as grandes instituições representativas do homem. Não se trata mais nem de atacar a propriedade privada diretamente, até porque o Estado moderno já controlou tanto isso, que mal a gente pode falar no mundo de hoje em propriedade privada. Trata-se o quê? De atacar o próprio coração do homem, atacar a própria noção inconsciente e natural de Deus, da família. E como vai se dar essa fase final, gente? É aqui que eu quero, assim, talvez a parte que necessite de mais atenção, porque a gente vai entrar exatamente no cenário do nosso tempo. E o cenário do nosso tempo, gente, eu posso dizer que essa estrutura já vem do começo da Revolução, mas, a partir do nosso tempo, esse processo revolucionário de centralização do poder, de reforma do mundo, ele toma dois braços muito claros. Ele se divide num braço esquerdo e num braço direito. Isso que eu estou chamando o braço esquerdo da Revolução Final, gente, pode ser muito bem representado por uma experiência que um sujeito chamado Georg Lukács, né, acho que foi um dos predecessores dessa escola marxista conhecida como a Escola de Frankfurt, que foi um sujeito que ele, em Budapeste, na Hungria, antes que o comunismo se implantasse de vez no país, futuramente, houve um governo socialista lá por 1919, em Budapeste. E o Lukács, ele foi indicado lá como, acho que, ministro da Educação, ministro da Propaganda, algo nesse sentido. E a missão dele foi ir até as favelas e periferias de Budapeste e pregar a doutrina marxista, pregar a doutrina da revolução. Ele percebeu que começou a acontecer o seguinte, gente, ele chegava lá para fazer doutrinação marxista, e todo mundo falava que estava escutando, tudo bem, afinal de contas era o governo, mas bastava ele sair de lá e a pessoa ia para a igreja se confessar e o quê? Voltava a rezar o seu terço. Logo, pessoal, o que ele começou a meditar sobre isso e ele, por causa do pansexualismo que já estava em voga na época, através das doutrinas do Freud, o crescimento da psicanálise, ele bolou a ideia, por que não entrar com a educação sexual? Ele descobre o que aí? Uma verdade que toda a psicologia posterior também descobriu, que muitas vezes, para você mudar o pensamento do homem, basta você mudar o comportamento dele. Então, no momento que ele faz isso,
ele começa a dar essas aulas de educação sexual para crianças e adolescentes, o que começa a acontecer? Ele começa a perceber, olha, no momento que você fez a pessoa alterar o seu comportamento, você fez uma jovem quebrar os laços lá com a moral cristã, com a sua própria família, no próximo passo, quando você entra com a doutrinação comunista e marxista, as pessoas passam a aceitar tudo. Você quebrou a forma que ela tinha dentro da própria ação, o núcleo dela, de identidade dela. A partir do momento que você tirou a identidade espiritual, familiar da pessoa, ela passa a aceitar tudo. Tudo que você pregar para ela, toda ideia que você tentar doutrinar ela, ela aceita. Ainda mais vindo do governo. E isso evolui exatamente nessas duas fontes de pensamento, gente, que são a Escola de Frankfurt e um pensador italiano chamado Antônio Gramsci. A forma central disso é o quê, gente? Até numa espécie de evolução dialética, o que acontece? Eles percebem que as revoluções anteriores tinham sido excessivamente violentas, que eles tinham agora nas mãos uma rede de militantes monstruosa no mundo todo, e que essa rede de militantes comunistas no mundo todo se prestava perfeitamente não mais a uma revolução violenta direta, mas a um processo de infiltração. Não vamos mais pregar o fim da propriedade privada, não vamos pregar mais o fim da igreja. Nós vamos tomar o Estado, tomar a igreja para nós. Nós vamos entrar lá dentro e usar o próprio Estado e a própria igreja como uma fonte de doutrinação marxista e de alteração dos costumes sociais. Para a gente entender um pouco mais, quem se interessar por pesquisar sobre esse tema da Escola de Frankfurt e Antônio Gramsci, a Escola de Frankfurt ela se gaba, por exemplo, de se chamar de a teoria crítica, de ser um criticismo, de tudo desconstruir, até dialogando lá com os pensadores franceses. E sempre que a gente lê os autores dessa escola, você vê que eles são extremamente conscientes desse papel de corrosão, de crítica ácida de tudo na sociedade, até como um dos seus pensadores fala, até que o Ocidente feda. Comece a se torne tão corrupto através dessa crítica, dessa visão do mundo como um mal, que ele vai meio que colapsar por dentro. É impossível a gente ler, por exemplo, o pessoal dessa escola, a gente não perceber que aquele espírito acusador que ali o Evangelho identifica com Satanás é a força que move esse pensamento, é esse espírito que está sempre dizendo ao homem, apontando as suas pequenas hipocrisias, os defeitos da sociedade, tudo isso não para construir nada, mas somente para destruir essa mesma sociedade. Mas, pessoal, o nosso mapa, a nossa visão do que está acontecendo hoje não ficaria completa se a gente não entendesse também o lado direito da revolução. Que a gente vai ver que esses dois braços eles vão se unir e é isso que a gente está enfrentando hoje. O que é o braço direito da revolução final, gente? O cerne delas são os sujeitos que a gente pode usar esse termo para eles, metacapitalistas. Quem são essas pessoas? São indivíduos, famílias. Eles se enriqueceram tanto a partir da liberdade de mercado, eles são tão ricos, tão estupendamente ricos, que, ao contrário do que muita gente pensa, o jogo deles não é mais econômico. Eles, inclusive, começam a se visualizar um papel de reforma espiritual da sociedade. Eles começam a querer usar esse poder econômico que eles adquiriram para poder construir um projeto de uma nova sociedade, obviamente comandada por eles e pelos intelectuais pagos por eles. Obviamente que também isso serve para a questão econômica. Esses grandes grupos econômicos, essas grandes famílias, elas querem o quê também? Elas querem usar o próprio Estado e esse processo de consolidação do poder para controlar o mercado de uma maneira mais efetiva. Quer dizer, no fundo, eles querem destruir o próprio capitalismo que os fez crescer e subir, para poder controlá-lo e se perpetuarem eternamente como tanto elite econômica, elite política e elite espiritual. Quem tiver
a curiosidade de pesquisar, eu cito ali algumas dessas famílias dinásticas que são esses metacapitalistas e que são o braço direito da Revolução. Família Rockefeller nos Estados Unidos, família Rothschild na Inglaterra, em vários países também, família DuPont, Ford. O que a gente vê, pessoal? A primeira estratégia desse pessoal é criar o que a gente conhece hoje como as grandes fundações de caridade internacional, que são o braço, digamos assim, bondoso e o fronte de ação dessas grandes fortunas e famílias. A principal ideologia, se a gente pode chamar assim, desse elemento da sociedade, é uma espécie de socialismo tecnocrático científico. A ideia de que, como foi muito bem colocado aqui, toda aquela evolução da ciência mecanicista agora seria aplicada ao homem. Não se trataria mais de usar a ciência para controlar a natureza, mas para controlar o próprio homem. Se a gente olha, por exemplo, as linhas de pesquisa que esse pessoal fomenta, são sempre na área de psicologia social, são sempre na área de manipulação e controle do comportamento humano. Isso é mais ou menos algo contínuo desde a década de 20, talvez até antes do nosso século. Quem quiser ter uma visão imaginária disso aqui, gente, é muito simples. Imaginar qual é o mundo que esse pessoal projeta, qual é a visão de mundo deles. Procurem um clássico do século XX, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Para aumentar a curiosidade de vocês, eu posso mencionar o seguinte fato. O Aldous Huxley não escreveu esse livro à toa. Ele fazia parte da elite, de uma família que era da elite científica da Grã-Bretanha. E ele escreveu esse livro baseado nas ideias que ele escutava no meio da elite britânica, inclusive o próprio irmão dele, gente. O irmão dele, que se chamava Julian Huxley, é o fundador da Unesco. E esse irmão dele foi, inclusive, o que inspirou o Aldous Huxley para fazer a figura do administrador mundial, o governante do Império Mundial no Admirável Mundo Novo. Então, nesse livro, vocês vão encontrar todas essas ideias. Controle psicológico do comportamento humano, reprodução artificial, o fim da família. Um dos lemas do Admirável Mundo Novo era o quê? A promiscuidade obrigatória. Porque a família fazia as pessoas criarem laços, inclusive relações de poder que iam para além do poder do Estado e dessas grandes famílias e corporações. Esse pessoal também incorpora uma ideologia muito peculiar, que é o socialismo fabiano, que se concentra numa escola lá da Inglaterra chamada London School of Economics and Political Science. Por que socialismo fabiano? Fábio foi um general romano que ganhou uma guerra não fazendo um combate direto, mas fazendo pequenas escaramuças. Ele não atacava diretamente. Então, a proposta da sociedade fabiana foi sempre o quê? Nós não vamos fazer revolução. Nós não vamos pregar uma revolução direta. A gente vai tomar e infiltrar o Estado lentamente, e eles faziam planos e projetos de 100, 200 anos. Sabem qual é o símbolo da sociedade fabiana, gente? Um lobo em pele de cordeiro. Eles assumiam que esse projeto de infiltração sutil era exatamente isso. Eles eram lobos que estavam ali para atacar a sociedade, se vestindo em pele de cordeiro, inclusive através dessas instituições como a London School of Economics e as grandes fundações internacionais, como a gente vê até hoje. Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação Carnegie, Fundação Ford. E, pessoal, esses são os dois braços desse monstro que a gente enfrenta hoje, que a igreja enfrenta hoje, que inclusive quer tomar e destruir a igreja. Não tenham medo de dizer isso. O interessante é que, mais ou menos a partir ali da década de 50, e principalmente através dos Estados Unidos, acontece uma convergência perfeita daquele projeto grantista de infiltração comunista,
e de manipulação comunista das sociedades, ou seja, a guerra cultural, o tão falado hoje marxismo cultural, e esse projeto de engenharia social das grandes fundações. Gente, quando você vê a história nos Estados Unidos, dessa década de 50 e 60, você vê perfeitamente os marxistas sendo absorvidos pelas grandes fundações. Isso não é de hoje, não é da década de 90, não é da década de 80. Toda a militância marxista revolucionária dos Estados Unidos entrou nessas grandes fundações. E você vai dizer, os donos são marxistas? Obviamente que não. Eles também são inconscientes do que os marxistas estão fazendo? Também não. É porque há uma síntese dialética, gente. Ideologia, até pessoas que a gente considere opostas no sentido abstrato, como lá as doutrinas que a gente recebeu na escola, podem muito bem se unir para uma ação prática e se unir na realidade concreta. E é basicamente isso que a gente vê, que a partir da década de 60 e 70, esses dois braços da Revolução, as grandes fundações internacionais, os grandes conglomerados econômicos, eles passam a agir como uma unidade perfeita com o movimento marxista internacional. É uma coisa assustadora. A gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, esses grandes movimentos indígenas, todos fomentados, todos aqui no Brasil apoiados pela intelectualidade marxista, todos eles financiados pelas grandes fundações internacionais com o objetivo de retalhar o território brasileiro e sabe-se lá o que mais, dividir para reinar. Essa fusão, gente, você percebe que o marxismo, nessa versão grantista e frankfurtiana, ele adota o lema da sociedade fabiana. Ele se transforma num lobo em pele de cordeiro. Ele não se apresenta mais pelo que é. Ele nem quer fazer mais doutrina. Ele quer entrar de forma subliminar nas sociedades e controlar corações e mentes. E qual é, gente, em suma, por que eles se unem na prática? Qual é o objetivo prático deles que torna essa união tão óbvia e tão clara como aconteceu no nosso mundo? É o seguinte, ambos querem construir um novo mundo. Ambos querem realizar um processo de engenharia social. Quem quer fazer isso, e ainda mais de forma subliminar, tem que destruir a sociedade anterior. Como é que você destrói a sociedade anterior? A sociedade anterior não é só a igreja no sentido de instituição organizada, a paróquia. A sociedade anterior é isso e mais 1 milhar de sociedades intermediárias, cujo único nexo e laço, o último nexo e laço é a família. Então, se você quer construir um novo mundo, você tem que transformar as pessoas em tijolos. Unidades atomizadas, seres humanos isolados um dos outros, que vão se tornar o quê? Os blocos de construção dessa nova ordem mundial. É exatamente esse processo que a gente assiste hoje. Tudo isso que a gente já viu nas outras palestras sobre ideologia de gênero, o feminismo antes, se a gente guarda simplesmente essa memória de que tudo isso, o objetivo final disso, é atomizar o homem, isolar o indivíduo, tornar ele, talvez, isso que a gente já vê, o homem moderno, trancado no seu pequeno apartamento, vivendo de pequenos prazeres, na mão da indústria do entretenimento e da pornografia e da burocracia estatal. Esse é o homem ideal da nova ordem mundial, esse é o objetivo final dessas duas facções. Gente, como é que está o tempo? Tá bom, então eu vou fechar bem aqui. E eu dividi, pessoal, para além dessa... Agora que a gente já visualizou quais são realmente os poderes que estão aí no ar, quais são essas potências aí, o que está movendo elas para esse processo de corrosão da sociedade e da família, vamos olhar um pouco mais para efeitos localizados em 3 áreas, que a gente pode subdividir aí a sociedade: religião, economia e família. Na religião, gente, a característica central desse processo revolucionário e da nova ordem mundial é exatamente enfatizar sempre a religião social.
Isso quer dizer o quê? O projeto da religião não é a salvação, não é a vida eterna, não é um projeto espiritual. É um projeto de caridade social. A religião só serve para isso. A Igreja Católica, por exemplo, ela é uma ONG. Esses dias eu recebi uma notícia muito triste de um amigo meu conversando com um monge em Juiz de Fora, que me conta que fez um relato lacrimoso para ele, dizendo o seguinte: o estado de muitas paróquias no Brasil, muitas paróquias progressistas, que lá na década de 80 e 70, com essa ideia da dominadas por essa ideia da religião social, venderam o seu patrimônio para vendeu todo o patrimônio da paróquia, aquilo que a sustentava, para poder financiar projetos sociais. Além disso, fomentavam o progressismo dentro da igreja. Qual foi a consequência? Os fiéis secaram as vocações, como foi muito bem colocado ontem, e hoje são paróquias sem patrimônio, numa ruína econômica que, inclusive, não vão poder mais fazer nem o tal serviço social. O que quer dizer? Isso é uma forma de castrar e destruir a religião, de transformar ela simplesmente num implante biônico dessa nova ordem que deve ser construída. Muitas vezes, como nós, cristãos, católicos, somos manipulados para isso. E isso conecta, talvez, com aquela citação que eu coloquei no começo. A virtude da misericórdia é hipertrofiada. Ela é hipertrofiada até se transformar no seu contrário, a se transformar em leniência e, talvez, amor pelo erro e pelo pecado. É nesse ponto que a gente vai chegando, até um ponto em que essa tendência natural do cristão da misericórdia é manipulada para que ele não tenha nada a opor a essa nova ordem. Recentemente, eu acredito que foi lançado no país, gente, um livro essencial, que em inglês se chama Goodbye, Good Men. Acho que no Brasil a tradução é Adeus, Bons Homens. Adeus, Homens de Deus, a tradução no Brasil. Acabou de sair uma tradução. É um livro, gente, que conta uma história que pouca gente conhece. Como a psicologização e o sentimentalismo entraram fortemente na igreja desde a década de 60. Fala-se até de uma possível máfia gay que fez uma orientação para isso. Introduzam psicólogos com todas as doutrinas modernas da psicologia na seleção dos seminários. Façam isso para quê? Retirem os padres, os homens que têm verdadeira vocação, que são homens de verdade. Estimule, às vezes, ali um homem que tem uma tendência já meio afeminada, fraca, terna, excessivamente terna. Esse é um livro que narra como essa história, gente, já vem acontecendo nos nossos seminários desde a década de 60. Lá existem histórias onde padres de verdadeira vocação eram tratados como reprimidos sexualmente. Isso aconteceu e está acontecendo ainda nos nossos seminários. Ele era considerado como um doente mental lá. Ele era conservador, ele queria a religião de verdade porque ele era reprimido sexualmente. Se esse cara era bloqueado por sacerdócio, se essa pessoa era bloqueada, vocês imaginam quem era avançado. A forma que essa revolução toma, acho que muitos sabem disso, por exemplo, aqui dentro do Brasil. Dentro da Igreja Católica é, obviamente, a teologia da libertação, e dentro dos evangélicos, num implante novo que está surgindo aqui no nosso país, uma coisa chamada de teologia da missão integral. Os efeitos na economia, gente. Estratégia Klauer-Piven. Klauer-Piven são discípulos de Saul Alinsky, que é um marxista americano que, por sua vez, era discípulo de Gramsci. Essa estratégia é o seguinte: eles perceberam nos Estados Unidos e na Europa, Jürgen Habermas, que é um teórico da escola de Frankfurt, também avança a mesma estratégia. Eles perceberam que a antiga ética cristã fazia o seguinte: você colocou vários estatutos de bem-estar social nas constituições, mas ninguém usava aquilo, porque era considerado uma vergonha viver às custas do governo. A ajuda do governo era considerada o último apelo do mais desesperado dos homens. Se faziam pesquisas nos Estados Unidos, por exemplo, você aceitaria viver às custas do governo? 90% respondia não, 90%, 95%. Então eles perceberam, olha, a gente quer colapsar a sociedade, a gente precisa primeiro colapsar o Estado e a sociedade vai cair junto. Como? A estratégia dos direitos. Vamos fomentar os direitos,
cada direito que tiver escrito na Constituição, cada direito de receber dinheiro, de receber isso, de receber o direito à escola grátis, ao hospital gratuito. Vamos, de casa em casa, levar a nossa militância para fazer todo mundo exigir isso do governo. Por quê? Isso vai levar ao quê, gente? O governo vai ser sobrecarregado de exigências de gasto, ele vai ter de retirar mais recursos da sociedade. Com isso, ele vai enfraquecendo a sociedade, e quanto mais essa exigência de recursos vai aumentando... Bloqueou? Não, beleza, dá para continuar aqui, eu lembro. Não, beleza, pode. O Estado vai fazer isso, gente, e vai enfraquecer sobremaneira a sociedade e colapsar o Estado também. O Estado vai se endividar e ser preciso tributar tanto que ele vai entrar em crise. Isso é nada menos, nada mais do que o que a gente está vivendo hoje em todos os países do Ocidente. O Estado gigantesco, ineficiente, que oprime cada vez mais a população e também, curiosamente, ajuda a financiar também aqueles grandes potentados econômicos. Por outro lado, pessoal, eu estou falando aqui um pouco do braço esquerdo. Aquele braço direito da revolução, gente, aquelas grandes famílias dinásticas, elas controlam simplesmente o nosso sistema bancário e financeiro. Através desse poder, recorrentemente, lá desde a Grande Depressão de 29, eles têm produzido crises de crédito, de expansão e contração do crédito, que circulam mais ou menos num período de entre 7 a 10 anos. Isso tem acontecido no mundo de forma frequente. Durante esses ciclos de crédito, as famílias se endividam, a partir desse poder de criação do crédito que eles têm, se enfraquecem. No momento da crise, elas não têm como pagar essas dívidas, acabam tendo... Por exemplo, os bancos, o sistema financeiro vai e executa, por exemplo, esses ativos. Beleza. E a gente percebe o quê? Que essa mão esquerda e esse braço direito se abraçam perfeitamente para massacrar as famílias. A gente vai vendo o quê? Que o próprio avanço da ideologia materialista, da cosmovisão materialista de mundo, é uma necessidade para esse regime social econômico. Por quê? Um ser humano que ainda tivesse espiritualidade, que ainda tivesse família, se rebelaria naturalmente contra isso. Mas se você transforma o ser humano num ser hedonista, preocupado com seus pequenos prazeres... beleza. Ele vai aceitando essas condições de vida cada vez mais opressivas, cada vez mais injustas, sem que isso signifique nada para ele. Ele só quer saber de ficar lá mexendo com a sua planilha, batendo o seu ponto na sua repartição estatal e depois voltar para casa, jogar videogame, tomar uma cervejinha. Então, esse homem atomizado, que vai sendo fomentado por essas ideologias materialistas, ele é a contrapartida dialética perfeita desse sistema econômico-social que vai surgindo a partir desses dois braços da revolução. Uma coisa curiosa é que, de tempos em tempos, essas crises financeiras e esse aumento do Estado vão produzindo necessidades de pequenas reformas simplesmente para você estabilizar a situação de curto prazo. A militância esquerdista no mundo inteiro chama isso de neoliberalismo e fala que o Estado está sendo destruído, mas não se enganem com isso, gente. Isso é uma leda ilusão. Esses pequenos ajustes econômicos e reformas econômicas são feitos somente para poder garantir que, no longo prazo, esse processo de concentração do poder nas mãos dessa elite mundial e dessa militância esquerdista, que está completamente já quase que fundida com ela, se torne absoluto. Às vezes você cede um pouco do controle na economia exatamente para que você possa controlar tudo mais, como acontece, por exemplo, na ideologia de gênero, onde hoje o Estado quer entrar dentro da família e dizer o que é família ou o que não é. Para finalizar, pessoal,
A gente fecha aqui com a família. Eu vou fazer um breve comentário aqui, se tiver um tempinho aí, Liliana, só para poder fechar aqui, que mais 5 minutos eu... Beleza. O que a gente vê na família, então, gente? Qual que é a contrapartida desse processo na família? Começa lá atrás, incentiva ao divórcio, a família nuclear, a família pequena, a família, o pai, uma mãe e um filho trancado num apartamento. Isso não é família de verdade. Família de verdade é família extensa. Vários filhos, tios, primos. Essa família que é poder. A família nuclear, nesse sentido de um pai, uma mãe, um filho, 2 filhos, ela não tem poder, ela não tem nem afetividade suficiente para poder lutar contra esse processo. Isso foi feito como? Como uma propaganda totalitária sobre planejamento familiar, que se espalhou pelo mundo todo essa ideia de que ter mais de 2 filhos seria um crime contra a humanidade. Uma outra forma que isso toma, que a gente está vendo hoje, é o quê? Feminismo e gaysismo. Quer dizer, você usa, às vezes, certas demandas, certos ressentimentos sociais para dividir a sociedade, jogar um homem contra o outro. E a gente já está numa nova etapa de evolução desse processo, gente, que é o quê? Hoje eles estão totalmente preparados para começar a normalizar a pedofilia e o incesto, gente. Esse é o destino final desse processo. Eles querem chegar ao ponto de atacar o núcleo familiar, assim, olha, o incesto está permitido. Na hora que isso acontecer, é óbvio que acabou o que a gente chama de família, gente. Porque a família é exatamente aquela zona onde a sexualidade, que é a esfera da rivalidade humana, ela não tem espaço. Acabou isso. Por isso que a sexualização total é tão importante. A sexualização total joga um homem contra o outro. A sexualidade é sempre uma esfera de rivalidade. O casamento vem exatamente para modificar isso. No momento em que tudo se sexualiza, um homem se torna inimigo do outro. E o foco principal disso, gente, que bate com aquela questão econômica que eu estava falando, é o quê? Destruir a autoridade paterna. Se a nossa sociedade não tiver homens, vozes grossas, que são capazes de apontar o dedo para quem está fazendo isso, que são capazes, olha, de ter misericórdia, sim, mas de agir duramente, ter uma voz de fogo que a sociedade possa escutar, pronto, não vai ter oposição nenhuma a esse processo. Ninguém vai se erguer, ninguém vai falar nada. Isso não tenham medo, gente, isso é a função do homem na sociedade. Esse é o destino de um homem na sociedade, de ser o guerreiro, de ser aquele que vai ter a voz forte. E, infelizmente, todo esse processo aqui contribui para o quê? Para transformar o homem num ser andrógeno, anódino, que, pelos ditames do politicamente correto, não é capaz, ele nem se interessa mais por estudar e entender o que está acontecendo. Um dos exemplos mais trágicos disso no nosso país é uma palhaçada chamada desarmamento civil, na qual um dos países mais violentos do mundo aceita, mesmo tendo votado contrário a isso, que os pais de família sejam desarmados na cara dura, destruindo o preceito constitucional da legítima defesa. E, infelizmente, a gente sabe que, inclusive, meios cristãos foram utilizados para essa propaganda satânica. Qual que é o resultado disso hoje? A gente vive no país mais violento do mundo. 70 mil assassinatos por ano, porque os cordeiros foram desarmados para que os lobos pudessem melhor atacá-los. Então, tudo isso se une, pessoal, sempre no mesmo rumo que começou 500 anos atrás. A sociedade se enfraquece, destroem-se as sociedades intermediárias entre o indivíduo e o Estado, de tal forma que, gente, não existe contradição nenhuma entre socialismo e individualismo. Eles são 2 lados da mesma moeda. O Aldous Huxley, no prefácio desse livro Admirável Mundo Novo, ele nos diz o seguinte: os tiranos da antiguidade, vários tiranos, já tinham percebido, no momento que você diminui a liberdade espiritual e política, se você estimular a liberdade sexual, isso é uma forma de você convencer as pessoas a atravessar esse processo sem revolta. É o velho pão e circo do Império Romano.
Entendeu? Por isso que a gente vê o quê? Se a gente for conversar com a pessoa que está solta aí na rua, falar que o nosso mundo é um mundo em que as liberdades estão perecendo, ela vai falar para você, mas você está louco. O mundo hoje é mais livre do que nunca, eu faço o que eu quero. É exatamente essa ideia de que a libertinagem é liberdade. Quer dizer o quê? É por isso que muitos indivíduos acham que esse descenso rumo ao totalitarismo, na verdade, é o quê? É o paraíso da liberdade sexual. Por isso que não é coincidência nenhuma que o totalitarismo moderno cresça ao lado de uma sociedade cada vez mais permissiva. Digo até uma coisa para vocês, isso não é novo. Revolução Russa, houve essa mesma pregação da liberdade sexual. A sociedade russa foi arrasada. O Stalin chegou a fazer uma espécie de revolução conservadora, não porque por algum sentido espiritual, mas para tentar assim, manter a sociedade russa com o mínimo de coesão. Tem alguns relatos de autores comunistas que começaram a falar como se fossem padres sobre moral sexual. Então, isso não é uma estratégia nova da revolução, a gente só está vendo a fase final dela. E para terminar, pessoal, não adianta a gente atacar só ideias abstratas. Eu já identifiquei aqui quem são os movimentos no sentido internacional, no sentido geral, e a gente precisa entender quem representa isso que a gente pode chamar assim de uma potência do mal aqui na América Latina e no Brasil. E esses dois braços, o braço esquerdo e o braço direito, que se unem para destruir a sociedade, no Brasil eles têm a representação perfeita. O braço esquerdo, obviamente, é o Foro de São Paulo, aquela instituição que, quem não conhece, pesquisa, que foi criado pelos marxistas continentais com a queda do comunismo no leste europeu, para a retomada desse mesmo poder na América Latina. Representante disso no Brasil, obviamente, o PT e todos os partidos usuais que a gente conhece como partidos de esquerda. O braço direito, gente, é uma instituição chamada Diálogo Interamericano. É uma instituição fundada pelo Partido Democrata Americano em associação com o PSDB aqui no Brasil, certo? Por isso que o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ele é o queridinho da elite internacional, é o cara que está sempre na foto com Kofi Annan, que sempre que tem alguma coisa sobre aborto e eutanásia e liberação de drogas no mundo inteiro, ele é a figura representativa no Brasil. Esse diálogo interamericano, ele foi um pacto que foi estabelecido entre a esquerda europeia e americana com a esquerda social-democrata brasileira. Inclusive, esses dias eu estava lendo um documento, um artigo que saiu na, acho que Foreign Affairs, que é a revista da elite globalista americana lá, do Council on Foreign Relations, onde o cara dizia, olha, que na década de 90 foi feito um pacto entre o braço esquerdo e o braço direito aqui na América Latina da seguinte forma: as elites locais e o próprio povo eram muito contrários ainda a esse projeto da nova ordem mundial, incluindo essa agenda homossexual e agenda de gênero. Eles perceberam que seria muito difícil passar essas medidas na América Latina somente na base das universidades e dessa estratégia fabiana e social-democrata. E eles fizeram um pacto assim, olha, nós vamos fomentar os grandes grupos comunistas, as milícias comunistas, no Brasil como o MST, como uma forma de apavorar, aterrorizar essa sociedade e facilitar o trabalho do braço direito de engenharia social. Era dito explicitamente lá que o pacto foi esse. Olha, o PT, por exemplo, aqui, essa turma comunista vai criar esses movimentos sociais, vai aterrorizar a sociedade, e depois vem o PSDB, ou o próprio PT, já transformado em braço direito, e começa a colocar essa contrapartida dialética, olha, mas a gente é mais moderado, a gente quer somente uma sociedade progressista, aceitem aí a ideologia de gênero, aceitem todos esses projetos das grandes fundações internacionais. Então, isso é muito bom de frisar aqui no Brasil, gente. Todo o sistema político brasileiro, afora pessoas isoladas, está comprometido com esse projeto. Não há como estar do lado do sistema político brasileiro e dizer que se é contra esse processo. Por exemplo, eu
aproveito assim para dizer isso aqui, porque eu acho que é muito importante quando a gente dá nomes. Infelizmente, a gente vê o que, por exemplo, recentemente, nesse processo dialético de tomada do poder, a CNBB foi completamente manipulada pelo PT para defender uma reforma política que é simplesmente a escalada totalitária do PT. Só nós, como indivíduos, como pessoas que vão despertar para isso, que vão estudar, que vão tomar esse combate para si, só a gente pode começar a lutar contra isso nesse país. Então, acho que é isso, gente. Acabou. Bom dia a todos e a todas. Muito bem. Marxismo cultural, engenharia social é igual a homem atomizado, família nuclear. Receitinha pronta, né? Bom, eu gostaria de fazer algumas provocações, pegando a última fala do Murilo, parabenizando pela palestra excelente. Qual a capacidade que nós temos de nos organizar como família? O parágrafo 247 do Compêndio Social da Igreja fala da importância das famílias se associarem, se organizarem para defender os direitos da família. Qual é a capacidade real que nós temos? A doutora Elizabeth falou em algum momento aqui de martírio. Qual que é a capacidade que nós temos de viver o martírio? Nós temos hoje nossas igrejas cheias. Se tivesse 1% de nossas igrejas aqui, os corredores estariam lotados, até os corredores estariam lotados. Gostaria de, nessa provocação que eu estou fazendo, de lembrar Madre Teresa de Calcutá, porque se a gente olha tudo isso daqui, você cresce numa revolta. Estamos sendo enganados. Nós denunciamos, muito bem disse o Murilo, nominou as coisas aqui, ótimo. Mas eu gostaria de chamar o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá ganhou o prêmio Nobel e, ao receber, foi questionada o que se poderia, o que nós poderíamos fazer para promover a paz mundial. Né? Perguntinha fácil de responder para ela. Voltemos para os nossos lares e amemos nossas famílias. Muitos podem não gostar, não concordar com Madre Teresa, mas no mínimo vão respeitá-la. Nós temos que ter um certo cuidado com as nossas ações, no sentido, primeiro, temos que nos organizar. Por que Madre Teresa é lembrada e respeitada por todos, inclusive pelos pagãos? Ela simplesmente trazia em sua alma Jesus Cristo. Nós temos que trazer o Evangelho para dentro de nossas igrejas. Se trouxermos o Evangelho, isso aqui estará lotado na próxima vez. Então, gostaria que nós pensássemos sobre isso. A alma que vai levar este projeto para frente é a alma do Evangelho. Gostaria de encerrar citando aqui o compêndio da Igreja Social da Igreja, da doutrina social da Igreja, que diz: as famílias, longe de ser somente objeto de ação política, podem e devem ser sujeito de tal atividade, diligenciando para que as leis e as instituições do Estado não só não ofendam, mas sustentem e defendam positivamente os seus direitos e deveres. Continua dizendo assim: em tal sentido, as famílias devem crescer na consciência de serem protagonistas da chamada política familiar e assumir a responsabilidade de transformar a sociedade. Então, voltemos às provocações. Qual que é a capacidade que eu tenho de ser cristão? Essa capacidade de ser cristão vai me dar a capacidade de ser família. E ser família vai me levar a defendê-la, a nos organizar. E eu acredito que esse é o nosso próximo passo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Tem perguntas, gente? Alguém quer? Sim, não. Eu acredito assim que quando eu falei ali sobre os indivíduos, assim, que a gente precisa se organizar,
é exatamente que assim, olha, qual a vivência real que a gente está tendo do efeito do Evangelho, do que ele representa na sociedade. Como muito bem colocado, uma coisa que eu estava conversando com o pessoal ali fora, nós como famílias, unidos, por exemplo, dentro da igreja, a gente muitas vezes hoje, por exemplo, no Brasil, a gente não sabe o poder que a gente tem ainda. Vou dar um relato para vocês, por exemplo. Durante essa discussão da ideologia de gênero na Câmara Municipal, eu fui testemunhar na CCJ lá contra a ideologia de gênero. Quando eu comecei a demonstrar que essa ideologia era anticristã, e acho que tinha presença de padres lá, até gente da agenda abortista, do PT, começou a falar, não, mas eu sou cristão. Mas eu sou cristão. Com medo, assim, olha, percebendo assim, olha, se as pessoas perceberem que eu estou com um projeto anticristão, acabou a minha posição na política, então eu vou ter que fazer pelo menos aqui uma coisa. Então a gente não sabe o poder que a gente tem, o que a gente representa para a sociedade brasileira. A igreja é a mãe desse país, gente. E, desculpa falar isso, mas assim, tanto como hierarquia, como nós como leigos, nós estamos calados a um processo que é profundamente anticristão. Entendeu? Nós estamos ainda começando a lutar, mas ainda assim, olha, a gente não está percebendo, a gente está no final de uma guerra. O Brasil está num patamar decisivo. Se quem representa essa agenda totalitária, essa agenda de engenharia social, vencer essa batalha agora, acabou o Brasil pelos próximos 50 anos, ou pelo menos o Brasil que a gente conhece, gente. Quem não estava vendo esses dias agora, na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, um evento lá com uma banda de pessoas peladas, mulheres e homens vestidos como se fossem sátiros lá da antiga Grécia, se colocando no meio de uma universidade onde tem escola municipal para crianças. Gente, desse ponto que o Brasil chegou agora, o poder que essa turma tem na educação, na mídia, se a gente não se levantar unidos para dar um soco, é isso mesmo, gente. A gente tem que agredir esse pessoal, atacar eles. Nessa estratégia, nesse poder, você sabe o que vai acontecer com o futuro desse país, gente? Bestialismo é pouco. Vai sim, gente. Toda essa ideologia vai entrar aqui. Pedofilia, todo tipo de loucura. E a gente vai continuar fechado nas nossas paróquias, fechado às vezes na nossa vida individual, na nossa vida familiar, como se isso não tivesse nada a ver com a gente. Acho que é isso que eu penso sobre isso. Em primeiro lugar, agradecer a palestra do professor Murilo, de fato nos ilustrou muito. E no início ele começou falando justamente da deformação da pessoa. Eu acho que todos os segmentos, os marxistas, mesmo agora os ideólogos do gênero, descobriram uma coisa que sempre foi o fundamental no cristianismo, que é a formação da pessoa. O primeiro fracasso do marxismo foi justamente porque eles queriam mudar as estruturas e não as pessoas. Tentaram mudar as estruturas com as mesmas pessoas e não deu certo. E o cristianismo sempre trabalhou com as pessoas, a formação das pessoas. Por isso que a família é muito importante. Porque onde é que nós podemos formar a pessoa? Desde o seu nascimento até, enfim, a sua idade mais avançada. É na família. Por isso que também todos nós prezamos muito pelas nossas mães, porque nesse processo todo as mães têm um papel decisivo. Então eu acho que de fato eles descobriram esta fórmula, né? Vamos tentar agora destruir as pessoas para depois reconstruir uma pessoa nova nesse lugar. E aí mudaremos as estruturas, porque mudando somente as estruturas eles viram que não deu certo, né? Aí, com relação à igreja, nós não podemos ser tão pessimistas assim. Nós sabemos que essa não é a única crise, a primeira crise que a igreja passa. Desde o seu nascimento, a igreja foi perseguida. E no mundo pagão, no mundo totalmente adverso, a igreja conseguiu sobreviver graças à ação do Espírito Santo. A igreja sempre carregou esta cruz. E a igreja sempre vai continuar carregando esta cruz. E ela vai se renovando. As próprias pessoas os próprios cristãos
vão conseguindo se renovar, vai surgindo os mártires e principalmente vão surgindo os santos. Nós vemos que diante das grandes crises da igreja, surgem santos que vão e reformam a igreja. Quando ele falou do século XV, foram os séculos do aparecimento de grandes santos, de grandes congregações, de grandes mudanças no cristianismo, que fizeram com que o cristianismo justamente se expandisse mais. E também nós sabemos que geograficamente o cristianismo pode se deslocar. Sabemos que o norte da África, num momento, era muito cristão, muito católico, era onde floresciam os mosteiros. Depois, hoje, já não temos mais nada lá. De repente, agora, o futuro da igreja seja na África ou na América mesmo. Então, eu acho que a igreja floresce com a força do Espírito. Onde o Espírito sopra, a igreja floresce. Nos primeiros anos, talvez no norte da África, no Oriente Médio, o Espírito soprava por aqueles lados. Agora, de repente, vai soprar em outros lados e de outras formas, mas a igreja não morrerá, pelo contrário, eu acredito que ela vai sempre crescer cada vez mais. E depois também, a igreja, não, embora sabendo que o Espírito aqui comanda a igreja não fecha os olhos para todas essas problemáticas que existem, principalmente para as mudanças sociais. Claro que a igreja sempre está atenta. Tanto a igreja está atenta, que nós justamente, daqui a 2 dias, a igreja em Roma inicia o Sínodo dos Bispos, onde vai tratar do assunto da família. Claro que é um tema que, digamos assim, que é preocupante, tudo o que está acontecendo com a família e todo esse envolvimento da família dentro da sociedade. O sínodo justamente para ver qual é a vocação da família neste momento mundial, nesse momento da história, o que nós podemos fazer para melhorar a questão familiar. A igreja, então, não está com os olhos fechados, a igreja quer resolver esse problema. Embora nós sabemos, e aí talvez haja uma expectativa errada, o Sínodo dos Bispos, que vai tratar da vocação da família, é um sínodo consultivo. No fundo, o que é isso? O Papa, no fundo, ele quer saber o que é que está acontecendo com a família no mundo inteiro. Ele quer ouvir. Nós sabemos que numa parte do mundo pensam de um jeito, em outra parte do mundo pensam do outro. Ele quer ouvir opiniões discordantes a respeito da família e depois, claro, ele que é o chefe da igreja, ele que é o vice-Cristo aqui na terra, vai tomar as decisões, né? Depois também, com relação à CNBB, gostaria de dizer que na CNBB também não há unanimidade, e não houve unanimidade naquela questão da reforma política. Pelo contrário, muitos bispos se colocaram contra aquela reforma, inclusive havia o objetivo de conseguir as assinaturas. Eu acho que nem se conseguiu o número de assinaturas, só a metade, exatamente. Não se conseguiu o número de assinaturas suficientes justamente por essa discordância que havia na CNBB com relação à reforma política. Então, digamos assim, também na CNBB há uma oposição a tudo que não seja totalmente evangélico, né? Assim como há digamos hoje, não vamos chamar de fiscalização, mas há um cuidado muito especial, um cuidado muito grande com tudo que diz respeito aos seminários, né? Pelo menos aonde eu já atuei, que foi lá no sul do Brasil, São Paulo, Paraná, agora aqui em Goiás. Estamos tentando, né, junto com outros bispos, olhar com muito carinho tudo que está se ensinando nos seminários, cuidando muito bem da formação dos futuros padres, porque de fato é fundamental que eles saiam dos seminários para serem verdadeiros pastores, para serem verdadeiros missionários, para evangelizar, para, se for o caso, serem mártires, né? Porque eles recebem o sacramento da ordem e, a princípio, estariam dispostos a qualquer coisa, estariam dispostos mesmo a dar a sua vida pelo Senhor, porque eles, na verdade, o sacerdote, quando ele se ordena em persona Christi, ele vai representar a Cristo, não só no altar, não só no sacramento da penitência, mas também representa a Cristo para os demais homens. Então, é uma atenção toda especial que está se tendo agora para os seminários. Não é só aqui também, em Roma, o Papa está preocupado com isso, a congregação que trata também dos seminários está muito preocupada com a formação dos futuros presbíteros. Então,
apenas alguns esclarecimentos aí. Obrigado. Eu queria dar uma história talvez um pouco pessoal, né, que eu escutei a palestra agora do meu ex-aluno aqui, eu parabenizo, é magnífica, e ele, de certa forma, ele mostrou bem como em determinada hora a própria dinâmica, né, do sistema capitalista ele acaba atomizando a sociedade, não é mesmo? Então, para resumir essa ideia, vamos dizer assim, a relação principal do homem e da mulher se torna um pouco com o capital e não mais com a família. O homem casa com uma fábrica, a mulher casa com um escritório e os dois descasam e não tem mais família. Um pouco isso que ele mostrou. Mas, sabe, até alguns anos atrás, a família ela continuava em pé. Porque havia essa dinâmica que trabalhava contra ela, mas não havia uma maquinação, um complô político organizado para destruí-la. E agora tem isso. Essa ideologia LGBT, gênero, ela é um produto 100% norte-americano, na realidade, né? Ela foi incubada a nível interno americano, revezada pelos políticos norte-americanos, então, vamos dizer assim, transportada para o plano das Nações Unidas e irradiada pelo mundo afora através da maquinaria onusiana dos direitos humanos, não é mesmo? Mas, embora a militância venha dos Estados Unidos, a semente ideológica, ela vem da França. E o Murilo bem falou de maio de 68, entendeu? E aí que eu vou me tornar um pouco pessoal, porque eu sou da Bélgica. E eu estive nas barricadas em Paris, em 68. Tá? Então, eu fui um daqueles que fez essa besteira. É sensacional. Eu pensava que a gente estava trazendo uma nova civilização para o mundo. Eu era menino, era ingênuo, né? E eu pensava que isso era uma coisa que nunca tinha acontecido antes, e meu Deus, eu estava empolgado. E agora, depois do tempo passar, eu me tornei pai, avô, eu olho para trás e falo, mas eu queria me desculpar, porque o que nós fizemos é realmente assim detonar as bases de tudo aquilo que foi a civilização ocidental. Entendeu? O princípio de autoridade, da hierarquia. Você falou, era proibido proibir, não é mesmo? Bom, tenho um pouco de vergonha de falar, mas eu lembro bem gritar na rua, gente. Olha bem, para quem entender inglês, depois eu vou traduzir em português, mas isso daí então já não é mais em Paris, é em Berkeley, que eu fiz um intercâmbio estudantil naquela época, e a gente saía na rua gritando 2468, smash the family, smash the state. Então, destrua a família e destrua o Estado. É isso que a gente gritava naquela época, está entendendo? É meio dramático. É dramático, aí eu fico sentido por ter feito isso, mas felizmente eu vim para o Brasil. Tá? Eu não fiquei nesse ambiente. Eu vim para o Brasil e, vamos dizer assim, que mudou um pouco a minha perspectiva. Eu tenho um amigo chamado Hans. É porque eu não estudei na Bélgica, eu estudei na Alemanha. Então, lá na Alemanha, todo homem chama Hans ou Fritz, não é? É um dos dois. Tá? Então, o meu amigo Hans, então, nós continuamos muito amigos, porque naquela época teve um drama, assim, ele ficou sentido, ele roubou minha namorada, pronto. Então, ele ficou um sentimento de culpa. E a gente continua em contato durante quase 50 anos. E o Hans, então, que compartilhava dessa ideologia, uns 2 anos atrás, ele aposentou.
Ele foi professor lá na Alemanha, ele aposentou. Aí me telefonou, falou, Jean, estou querendo ir para o Brasil conversar com você, tudo aquilo. Então, eu falei, não, mas beleza, eu moro numa chácara, tem espaço, você fica aqui, não é? Fica uns 3 meses lá em casa. Aí o Hans me contou uma história. Era um homem destruído. Ele me contou que ele foi vítima dessa ideologia. Ele me contou que ele casou, teve 2 filhos, e a mulher ficou grávida uma 3ª vez. E a mulher passou num concurso e fez um aborto. É terrível, né? Ela fez um aborto para poder assumir o cargo. Então o Hans, ele estava simplesmente destruído. Ele não sabe. E vocês têm que entender o seguinte: a Europa, ela caiu assim no materialismo exacerbado. Então, para o Hans, ele veio chorar assim no meu ombro aqui no Brasil. O mundo é feito de átomos e vácuos. Não tem outra coisa, né? A morte é uma catástrofe biológica, não tem assim aonde olhar, não tem como sair desse buraco, não é mesmo? Então, essa ideologia realmente, gente, ela faz estragos, muitos estragos, né? E tanto que eu estava escutando a conferência, a palestra da professora Elizabeth, e estava se referindo a Judith Butler, não é mesmo? Quando teve essa fofoca sobre os planos de educação, então eu tentei entender o que era, o que estava vindo para o Brasil, essa ideologia de gênero. E aí eu fui ler esses autores, a Judith Butler, Kate Millett, não é? Sulamita Firestone, tudo aquilo, não é mesmo? Então, o que está chegando é uma verdadeira loucura. Uma indefinição total, uma desconfiguração do sexo, né? Tudo se torna subjetivo, uma negação da realidade, não é mesmo? Tanto que se você, Murilo, quisesse ser mulher e namorar com você, você seria lésbica, inclusive. É um mundo assim louco. Ok. E aí, nesse estudo, aí eu me deparo com uma autora lésbica. Aliás, todas são lésbicas. A menos uma, olha bem, menos uma, mas em compensação o marido se suicidou, o que não é muito glorioso, não. Todas as outras, então, são lésbicas. Então, uma tal de Kate Bornstein, não sei se a senhora já se deparou com isso, uma lésbica muito famosa, cheia de seguidores e tudo isso. E ela faz parte dessa matriz ideológica que está vindo agora, ou que estão querendo implantar no Brasil através dessa ideologia de gênero. Então, estou lendo os livros dela e tudo bem. E aí eu me dou conta, eu sei que ela é lésbica, mas em determinada hora eu me dou conta que era homem primeiro. Então a mulher, ela fez uma operação de mudança de sexo, e eu pensaria, não é porque ela quer ser mulher para namorar com homem, não. É para correr atrás de outras mulheres e virar sapatão. Falou, uau. Então nós estamos numa loucura total. E isso está vindo para cá. Como as propostas de introdução da ideologia de gênero nos planos da educação, então, está trazendo isso, né? Então, eu penso que, como o Murilo bem falou, em determinada hora, gente, o homem vai para a guerra. Então, o princípio, então, paterno, a gente tem que reagir para proteger a nossa família, proteger eu não quero isso, eu não quis isso para os meus filhos, eu não quero isso para os meus netos, né? Então, resolvi bater o pé no chão. Estou falando, é o princípio paterno que desperta e nós vamos para a luta, né? Como que eu resolvi bater o pé no chão? Ok, como professor. Então, eu já vou vender meu peixe em 30 segundos na
PUC, a partir do semestre que vem, nós vamos ter um curso, quer dizer, que estuda o fenômeno LGBT gênero em todos os seus aspectos, né, gente? Então vai ser um curso de 30 horas para começar, né? Vamos tentar formar multiplicadores, né? E vamos ver se essa proposta evolui então para um curso maior ainda, para uma coisa mais concreta ainda. A Poena, inclusive, vai estar né, junto com a gente. Entendeu? Então é isso. Quer dizer, se vendi meu peixe e tece alguns comentários, tá? Tome um pouco do seu tempo. Tá? Muito obrigado e porque as últimas palavras aqui sobre essa feminista me fizeram lembrar de um detalhe muito importante. Vou até tentar traduzir esse texto e tentar fazer uma maneira de disseminar. Uma das fontes dessa ideologia de gênero começou na medicina mesmo, lá no Hospital John Hopkins, nos Estados Unidos, onde se postulou essa ideia de que o sexo era uma mera construção social. Então, por exemplo, crianças que nasceram com defeitos, com deficiência, tiveram algum acidente, você poderia ir lá mutilar o pênis, por exemplo, de um garoto e transformar em menina. E foi o primeiro hospital que foi, não só isso, mas depois disso evoluiu para essas cirurgias de transexualismo, de transformação de sexo. E nesse texto, que eu li agora recente, o chefe lá da cirurgia do Hospital John Hopkins explica por que eles proibiram toda a cirurgia de transformação de sexo pelo seguinte: eles descobriram na experiência clínica deles que 95% das pessoas que queriam essa cirurgia eram doentes mentais. Inclusive, desses 95%, a maior parte eram homens que gostavam de se vestir de mulher, mas continuavam a ter desejo por mulher. Isso não tem nada a ver nem com homossexualismo. É como o sujeito amanhã acordar e falar: eu quero ser o Michael Jackson, entendeu? Eu quero virar um cavalo, entendeu? É nesse nível que é. E eles falaram: então, o primeiro hospital do mundo que fez essas cirurgias já proibiu, porque eles perceberam: nós estamos incentivando a doença mental. E aqui no Brasil, aquele deputado Jean Willis, ele quer abrir esse tipo de cirurgia para crianças. Ele quer crianças, inclusive sem o consentimento dos pais, entendeu? Só com a vontade declarada das crianças. Então, a monstruosidade está na nossa frente. É como o Jean-Marie falou, não é sem aviso, gente. O primeiro lugar que fez isso no mundo já descobriu: nós estamos fomentando a doença mental. E agora está sendo discutido no Brasil como se fosse o supra-sumo da civilização legalizar isso no país. A gente não tem que compactuar. Gente, essa discussão de hermafroditismo, ela é minúscula. Todo o resto, essa ideia de transformação de sexo, é um absurdo, uma monstruosidade, por exemplo, que a gente não tem que ter tolerância nenhuma. Isso não existe. Transformação de sexo é mutilação, destruição da forma humana e doença mental. Ponto. Vamos encerrar. Eu só quero acrescentar uma coisa, 30 segundos. Fica tranquilo. Que está na minha cabeça. Fica tranquilo. Justamente em relação ao Hans, quando ele chegou e ele me contou essa história, eu quis minimizar, eu quis consolar, você entendeu? Eu quis minimizar então o ato. E eu falei: não é bem assim, Hans, ele disse. E ele me falou uma coisa assim que me matou a charada na hora. Ele me falou: mas Jean, escuta, você está querendo minimizar o que eu fiz, mas você não é uma abóbora. Eu falei: não, eu não sou abóbora, também não é borboleta, não, você é gente, eu sou gente, beleza, mas então se tua mãe tivesse feito um aborto, ela ia matar a gente. Você não estava aqui falando comigo, era um assassinato, entendeu? Então nós somos todos abortos frustrados aqui, pior que ele, não é mesmo? E isso resolve a questão do ponto de vista filosófico. A doutora Elizabeth me falou: você tem gente que escreve livros inteiros para falar que estupro não é crime. E enchem esses livros de tabelas, de estatística, de equações, de curvas, e até parecer ciência, para falar uma asneira.
Então, e isso acontece com o aborto também, gente. Vocês têm tanta gente que escreve em bibliotecas inteiras para falar que está certo. Agora o ramo chega e me fala assim, não é uma abóbora, se a gente, se tua mãe tivesse, entendeu, praticado o aborto, ele tinha te matado. Então é assassinato e resolver tudo. Precisava procurar tanto, né? Bom, eu só tinha isso no coração, viu, gente?